Existem poucos momentos na história moderna da WWE que causaram tanto impacto quanto o instante em que o Nexus irrompeu da plateia e transformou o Monday Night Raw em puro caos. Em apenas uma noite, nomes desconhecidos viraram ameaças e novatos, potenciais estrelas. Após a poeira baixar e o Nexus desaparecer das telas, uma pergunta crucial surgiu. Para onde o caminho desses homens realmente os levou? Começaremos com o homem que fez o Nexus parecer um verdadeiro líder. 1. Wade Barrett. Se o Nexus parecia uma verdadeira insurreição, era principalmente por causa de Wade Barrett. Com sua estatura imponente, olhar frio e aquela voz áspera que lembrava mais um lutador de rua do que um wrestler clássico, ele estava no centro do grupo como um verdadeiro líder. No momento em que Barrett se posicionou no círculo do Nexus, tudo parecia mais pesado e perigoso. De repente, esse grupo tinha credibilidade. Não parecia que estávamos vendo novos talentos, mas sim uma ameaça real a todo o elenco da WWE. Mesmo que Barrett nunca tenha conquistado um World Title, sua carreira na WWE estava longe de ser irrelevante. Vários reinados como Intercontinental Champion, a vitória no King of the Ring em 2015 e, acima de tudo, suas constantes mudanças de personagem mostraram o quão versátil ele era. Do duro lutador de rua ao sarcástico Bad News Barrett, passando por King Barrett, cada versão mostrava uma faceta diferente, sem nunca parecer sem importância. No entanto, lesões e uma representação instável impediram o grande avanço final. Em 2016, Barrett deixou a WWE, uma despedida que parecia incompleta. Mais tarde, ele retornou surpreendentemente como comentarista sob seu nome real, Stu Bennett. Muitos fãs ainda têm certeza. Se Wade Barrett voltasse a calçar as botas, os aplausos seriam tão altos quanto naquela época. 2. Daniel Bryan. Se perguntarmos o que foi mais curto, o tempo de Daniel Bryan no Nexus ou sua notória derrota de 18 segundos para Sheamus na WrestleMania 28, a resposta é difícil. Sua passagem pelo Nexus foi tão rápida que muitos fãs mal a notaram conscientemente. E ainda assim, ele imediatamente gerou manchetes. Após a caótica estreia do Nexus, Bryan foi demitido por estrangular Justin Roberts ao vivo na TV com uma gravata, uma imagem que, na época, foi considerada drástica demais. Poucos meses depois, a WWE silenciosamente abriu a porta para seu retorno. Na storyline, dizia-se que Bryan havia se arrependido da brutalidade do Nexus e se recusado a seguir esse caminho. Na verdade, essa ruptura foi o ponto de virada de sua carreira. Deixando a sombra do Nexus, sua ascensão explodiu. Daniel Bryan tornou-se o símbolo do underdog subestimado, conquistou vários World Titles e liderou o lendário movimento Yes, cujos cânticos faziam arenas inteiras tremerem. O ponto alto emocional veio na WrestleMania 30, quando ele, como favorito dos fãs, conquistou o maior palco. Mesmo sua aposentadoria posterior e o retorno inesperado apenas confirmaram uma coisa. De um membro quase despercebido do Nexus, ele se tornou uma das figuras mais marcantes de toda uma geração do wrestling. 3. Skip Sheffield, Masca, Ryback. Como Skip Sheffield, Ryan Reeves inicialmente parecia o protótipo de fortão no Nexus. Grande porte físico, semblante rígido, gritos altos, um homem que não precisava de muitas palavras, apenas avançava e destruía tudo. Embora esse papel o tornasse imediatamente reconhecível, ele também parecia limitante. Desde cedo, era perceptível que a WWE via mais nele do que apenas um gorila de fundo, alguém com um potencial significativamente maior. Gradualmente, Skip Sheffield desapareceu e deu lugar a uma versão radicalmente simplificada, mas mais eficaz. Ryback. Como um destruidor silencioso que entrava no ringue com um olhar vazio e uma física poderosa, ele lembrava uma mistura de Goldberg e Ultimate Warrior. Poucas palavras, mas pura dominância.
Feed Me More tornou-se um dos cânticos mais altos de sua época. Durante semanas e meses, Ryback destruiu oponentes em série, conquistou grandes lutas, chances de título e parecia perto de chegar ao topo. No entanto, com o tempo, esse push perdeu o rumo. Lutas repetidas, decisões questionáveis e tensões nos bastidores frearam seu impulso. Em 2016, Ryback deixou a WWE devido à insatisfação com o pagamento e o reconhecimento. Hoje, ele está menos presente como wrestler e mais como podcaster e empresário. Um ex-membro do Nexus, cuja carreira mostra quão rápido o momentum pode surgir e, igualmente rápido, desaparecer. 4. Husky Harris, Bray Wyatt. É quase impensável que Bray Wyatt tenha sido uma figura secundária no Nexus como Husky Harris. Naquela época, ele parecia um grandalhão genérico no fundo, com alguma dureza, mas sem uma identidade clara ou história própria. Nada indicava que justamente ele se tornaria um dos pensadores mais criativos da WWE moderna. Após o fim do Nexus, Husky Harris desapareceu quase silenciosamente e foi enviado de volta ao desenvolvimento, para muitos, um claro sinal de fracasso. Mas foi exatamente esse retrocesso que se tornou o ponto de virada. Longe dos holofotes, ele formou uma persona completamente nova. Husky Harris virou Bray Wyatt, um pregador sinistro com lanterna, cadeira de balanço e monólogos crípticos que lembravam mais um pesadelo do que wrestling. Com a Wyatt Family, ele criou um mundo sombrio que se destacava claramente de tudo o que a WWE havia mostrado até então. Feuds com John Cena, Randy Orton ou Undertaker o tornaram a figura central de uma nova era de horror. Com The Fiend, ele levou essa ideia ainda mais longe. Apesar de decisões controversas nos bastidores, uma coisa é inegável. Bray Wyatt deixou uma impressão duradoura. Sua morte precoce encerrou uma jornada extraordinária. De um membro esquecido do Nexus a uma figura que os fãs ainda hoje veem com reverência e melancolia. 5. Mason Ryan. Quando Mason Ryan apareceu pela primeira vez no Nexus, o rótulo foi rapidamente dado: o Batista galês. Grande estatura, corpo perfeitamente treinado, olhar frio, sua mera presença bastava para fazê-lo parecer uma arma viva. Dentro da versão posterior do Nexus, ele era o executor silencioso, que ficava no fundo e dava a impressão de que poderia destruir tudo a qualquer momento. Ele mal precisava de palavras, seu corpo contava a história por ele. Após o fim do Nexus, a WWE tentou estabelecê-lo como uma estrela babyface independente. Lutas contra nomes como Dolph Ziggler ou Jack Swagger deveriam mostrar que havia mais nele do que apenas massa muscular bruta. Mas foi aqui que o problema começou. Suas performances no ringue eram sólidas, mas não únicas o suficiente para se livrar da constante comparação com Batista. Cada movimento, cada pose lembrava outra pessoa, e uma identidade própria clara simplesmente não se formava. Com o tempo, Mason Ryan foi enviado de volta ao NXT, mas com novos talentos surgindo, suas chances diminuíram. Em 2014, a WWE se separou dele. Em vez de continuar no wrestling, ele seguiu um caminho incomum e foi para o Cirque du Soleil, em Las Vegas. Lá, ele usou sua físico para acrobacias e arte cênica. Um capítulo completamente novo longe do ringue. 6. Darren Young, Fred Rosser. Antes de seu tempo no Nexus, Darren Young foi apresentado como um festeiro despreocupado de South Beach. Cabelos impecáveis, sorriso permanente, uma postura que irradiava mais leveza do que seriedade. Exatamente isso lhe rendeu críticas cedo, especialmente de seu mentor da época, que sempre o acusava de não levar a sério a oportunidade no wrestling. Com a entrada no Nexus, essa imagem mudou drasticamente. Ao lado do grupo rebelde, Young parecia mais durão, mais perigoso, quase como se finalmente pertencesse. Mas essa impressão não durou muito. Após o caos em torno do SummerSlam,
Darren Young foi um dos primeiros a ser excluído do Nexus. De repente, ele havia desaparecido do foco novamente, aparecendo apenas esporadicamente e caindo para o segundo plano. Somente após o fim definitivo do Nexus, ele encontrou um novo rumo com Titus O'Neil. Como parte dos Primetime Players, ele se apresentou de forma divertida, autoconfiante e próxima do público. Sua curta, mas marcante passagem como tag team foi suficiente para garantir-lhes um lugar fixo nas memórias dos fãs. Após sua demissão da WWE, Young retornou sob seu nome verdadeiro, Fred Rosser, e construiu uma nova carreira fora da WWE. Especialmente na New Japan Pro Wrestling, ele se tornou uma figura respeitada e um importante símbolo de visibilidade e diversidade. De um membro quase esquecido do Nexus, ele se tornou um wrestler que encontrou seu próprio caminho. 7. Michael Tarver. Desde sua primeira aparição, Michael Tarver parecia o executor do Nexus. O olhar fixo, a linguagem corporal controlada e sua postura marcial lhe davam uma aura de ser exatamente o homem que se envia quando as coisas precisam doer de verdade. Mesmo estando à sombra de nomes maiores, essa primeira impressão permaneceu. Tarver parecia perigoso, mesmo quando estava apenas no fundo, sem dizer nada. No entanto, seu tempo na WWE foi significativamente mais curto do que essa imagem sugeria. Após o SummerSlam de 2010, Tarver desapareceu cada vez mais dos shows, atormentado por uma grave lesão na virilha. Rumores sobre um retorno circularam, mas nunca se concretizaram. Em 2011, a WWE decidiu não renovar seu contrato. Assim, o sonho de um grande palco terminou antes mesmo de realmente começar. E Tarver rapidamente caiu na memória coletiva dos fãs. Após a WWE, ele tentou a sorte em circuitos independentes e brevemente no Japão. Mas o grande sucesso não veio. Finalmente, Tarver seguiu um caminho diferente, concentrando-se em esportes de força e música, e lançou hip-hop cristão. Do ameaçador membro do Nexus, ele se tornou um homem que redefiniu sua identidade e aceitou que a vida além do ringue. 8. Justin Gabriel, PJ Black. Em um grupo cheio de brutamontes poderosos, Justin Gabriel era o contraste claro. Como um atleta de alto voo, ele trouxe velocidade, elegância e manobras espetaculares para o Nexus. Seu 450 Splash estava entre os mais limpos de sua época, e toda vez que ele subia nas cordas, o público sabia que algo especial estava prestes a acontecer. Gabriel não era o destruidor, mas o homem do momento visual. Após o fim do Nexus, ele se viu inicialmente na cena de Tag Team e ganhou os títulos junto com Heath Slater. No entanto, mesmo como lutador individual, seu papel permaneceu limitado. Apesar de performances sólidas e esforço constante, ele nunca conseguiu sair da parte inferior do card. Essa sensação de estagnação o corroía cada vez mais. Em 2015, ele finalmente tomou a decisão e pediu sua liberação da WWE. Sob o nome de PJ Black, um novo capítulo começou para ele. Na luta underground, Ring of Honor e em incontáveis shows independentes, ele mostrou uma versão intransigente e arriscada de seu estilo. Mesmo lesões graves, incluindo um dramático acidente fora do ringue, não o detiveram permanentemente. Hoje, PJ Black é a prova de que uma carreira no wrestling pode ser bem-sucedida mesmo sem a WWE, desde que se esteja disposto a pagar um preço por cada salto e cada apresentação. 9. Heath Slater. Dentro do Nexus, Heath Slater se destacou imediatamente, não por intimidação, mas pelo exato oposto. Cabelos ruivos, boca grande, postura autoconfiante. Mas assim que a luta começava, ele era geralmente o primeiro a cair. Desde cedo, ele foi posicionado como o elemento humorístico do grupo, o homem que aliviava o caos com uma pitada de absurdo. E exatamente esse papel o acompanharia por anos.
Após o fim do Nexus, Slater se tornou um dos personagens cômicos mais conhecidos da WWE. Seja como parte da excêntrica banda de rock 3MB, ou como o eterno saco de pancadas para lendas e estrelas convidadas, quase sempre era ele quem apanhava. Paradoxalmente, isso o tornava cada vez mais popular. Quanto mais ele perdia, mais os fãs queriam vê-lo. O ponto alto emocional veio com a história I Got Kids, em que Slater, como um pai de família desesperado, lutava por um contrato. A surpreendente conquista do título com Rhino parecia uma recompensa tardia. Em 2020, Heath Slater foi demitido. Mais tarde, ele continuou sua carreira na Impact Wrestling e permaneceu o lutador simpático que nunca desiste. Ele pode não ter sido uma estrela do main event, mas seu nome permanece intrinsecamente ligado ao Nexus. 10. David Otunga. Entre todos os nomes que já usaram a braçadeira do Nexus, David Otunga foi quem permaneceu mais tempo ligado ao grupo. Seu histórico já o tornava uma exceção no ambiente da WWE, formação em direito, experiência em reality shows e um casamento proeminente. Otunga parecia, desde o início, alguém que não se encaixava perfeitamente na imagem clássica de um wrestler. Dentro do Nexus, ele nunca foi o homem que se destacava pela força bruta. Em vez disso, ele geralmente estava ao lado das figuras de liderança e presente em muitos segmentos centrais, sem se impor. Esportivamente, ele deixou sua marca. 2 conquistas de títulos de tag team, incluindo uma ao lado de John Cena durante a incomum storyline, em que Cena relutantemente se tornou parte do Nexus, garantiram-lhe um lugar fixo na história do grupo. Ele também ganhou ouro com Michael McGillicuddy. Após o fim do Nexus, a WWE gradualmente mudou o foco para o histórico acadêmico de Otunga. De terno sob medida, ele se tornou o advogado on-screen, que resolvia conflitos com palavras em vez de socos. Após sua última luta em 2015, Otunga se retirou em grande parte do ringue. Ele trabalhou como comentarista, analista e permaneceu ativo juridicamente. De um membro do Nexus no caos dos primeiros dias, ele se tornou um homem que conscientemente escolheu uma vida fora das cordas. O Nexus foi mais do que apenas um grupo. Para alguns, foi o início de uma grande carreira, para outros, uma tempestade curta e violenta, que mudou suas vidas para sempre. Alguns conseguiram chegar ao topo, outros encontraram seu caminho longe do ringue, mas cada nome permanece parte deste capítulo especial da história da WWE. Qual membro do Nexus ficou mais gravado na memória de vocês até hoje e por quê? Escrevam nos comentários, deixem um like e assinem o canal para não perderem mais histórias do mundo do wrestling.